E aí, galera siciliana, tudo bem? Bom, então, dando continuação então, né, ao nosso assunto atual, né, que são os temas relacionados à aula de redação. Bom, então, no nosso encontro de hoje, né, o assunto são os tipos de argumentos. Bom, então já foi comentado, né, que num texto dissertativo argumentativo, os argumentos são os responsáveis por fazer com que a tese apresentada pelo escritor do texto, né, no caso, seja vista como verdadeira. Tá? Então vamos lá. Bom, então a palavra argumento ela vem do latim argumentum. Né? Ela tem por radical argu, que é o mesmo presente em algumas palavras, tipo a palavra argêntio, que é o nome científico da prata. Se vocês procurarem lá na tabela periódica, vocês vão ver que o elemento prata, o nome dele científico é argêntio. Então ele tem o mesmo radical que, por exemplo, a palavra argumento. Tá? Então esse radical ele está relacionado à ideia de brilhar, clarear. Né? Tanto é que, no caso, a prata é algo claro, algo que brilha, não é? Então, em um texto argumentativo, o argumento é que vai tentar convencer o leitor de que a tese está correta, ou seja, ele vai fazer brilhar uma ideia. Então, por isso, né, a ideia, então por isso o radical argu está sempre relacionado à ideia de brilhar, né, clarear alguma coisa. Então, um argumento é aquilo que faz brilhar uma ideia. Bom, mas então assim, vamos ver alguns tipos de argumentos, tá? Então, primeiro argumento, argumento da autoridade. Então, a ideia se sustenta pela citação de uma fonte confiável, que pode ser um especialista no assunto ou dados de instituição de pesquisa. Uma frase dita por alguém, líder ou político, algum artista famoso ou algum pensador, enfim, uma autoridade no assunto abordado. Bom, então no caso o argumento de autoridade ele traz então a palavra de alguém que seja respeitado, né? Alguém cuja ideia a gente deva levar em consideração, né? Por quê? Porque isso acaba dando mais peso para a argumentação, né? Então quer dizer, se essa pessoa que tem um saber maior, que é respeitada numa área, pensa dessa maneira, então porque o nosso argumento realmente ele é muito sólido, né? Muito consistente. Tá? Então, eu tenho um exemplo para vocês aqui. Na verdade, esse trecho foi retirado de um texto publicado na revista Época. Claro, o ideal seria colocar o texto todo, mas vamos colocar só um trechinho, né? Porque seria muito ruim colocar o texto todo. Tá? Então, exemplo. O cinema nacional conquistou nos últimos anos qualidade e faturamento nunca vistos antes. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. A famosa frase conceito do diretor Glauber Rocha virou uma fórmula eficiente para explicar os 130 milhões que o cinema brasileiro faturou no ano passado. Então veja que nessa argumentação aqui, claro, a gente está só com um recorte do texto, o ideal seria o texto todo. Tá? Mas assim, então ele citou o Glauber Rocha, o diretor Glauber Rocha, e citou uma frase dele. Então, quer dizer, a partir da frase dele, parece que o argumento que o autor desse texto está utilizando, ele ganha uma sustentação muito maior, né? Porque faz alusão a algo dito por alguém respeitado como o Glauber Rocha. E interessante que a frase do Glauber Rocha ali, ó, ela vem entre aspas, né? Ó, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? Enfim, porque a frase não foi do autor do texto, a frase foi de alguém mencionado, né? Tá? Então esse seria um exemplo, né, de argumentação por autoridade. Certo? Bom, segundo argumento, segundo tipo no caso, argumento por causa e consequência ou raciocínio lógico. Para comprovar uma tese, você pode buscar as relações de causa, os motivos, os porquês, e de consequência, os efeitos, a decorrência. Bom, assim, ó, eu não vou colocar aqui
trecho, né, onde fique claro fique clara a presença de um argumento por causa e consequência, porque deixaria muito longo e ficaria ruim de visualizar aqui. Mas no material que eu mandei para vocês tem, tá? Tem lá exemplos para cada um dos tipos de argumento. Porque o bom é sempre ver a partir do texto, porque ficar falando só a definição pode ficar muito vago, né? Mas aí então vocês têm lá na folhinha de vocês. Então o argumento por causa e consequência tenta encontrar as causas e as consequências, né? De determinado, de determinado fato, né? Argumento de exemplificação e ilustração. A exemplificação consiste no relato de um pequeno fato, real ou fictício. Esse recurso argumentativo é amplamente usado quando a tese defendida é muito teórica e carece de esclarecimentos com mais dados concretos. É que alguns textos, às vezes, eles são muito abstratos, né? Eles falam sobre ideias, conceitos, e aí para que ele não pareça tão abstrato, tu acaba citando algum acontecimento ou algo para deixar ele um pouquinho mais concreto. Então isso seria o argumento de exemplificação e ilustração. Argumento de prova concreta. Ao empregarmos os argumentos baseados em provas concretas, buscamos evidenciar nossa tese por meio de informações concretas, extraídas da realidade. Podem ser usados dados estatísticos ou falsos, ou fatos notórios de domínio público. Então a ideia é trazer algo que seja mais objetivo. Tá? Então, por exemplo, se na tua argumentação tu menciona um dado numérico, isso é uma coisa objetiva. Então isso tira um pouco da subjetividade do texto. Bom, alguém poderia confundir isso aqui, mas qual é a diferença do exemplo anterior, né, que é exemplificação? É que nesse caso a prova concreta a gente está falando de coisas mais objetivas, como dados numéricos, ou algo que é muito conhecido. No anterior não, no exemplo do argumento por ilustração, a pessoa traz algum fato, mas às vezes não é algo tão concreto assim. Tá? Não chega a ser algo totalmente objetivo. No argumento de provas concretas, não, a gente está falando de algo objetivo, né? Um acontecimento que é conhecido por todos, ou dados estatísticos, né? Argumento por analogia. É argumento que pressupõe que se deve tratar algo de maneira igual, situações iguais. O que é fazer analogia de uma coisa? Analogia é fazer uma comparação com algo, né? Então, nesse argumento, a pessoa vai comparar alguma situação que teoricamente não teria a ver até com o assunto, né? Com o tema do seu texto, mas ela vai estabelecer uma comparação para mostrar o porquê que a tese que ela está defendendo é a mais adequada. Então, no caso, por fazer uma comparação, por serem parecidas, ele pega um exemplo de algo que em princípio não teria até a ver com o assunto do texto, mas ele pega porque entre esses fatos há uma semelhança. Então, para defender sua tese, o argumento, ele usa algo que ele julga, né, que poderia ser usado porque, enfim, há entre eles alguma semelhança. Então, isso seria o argumento por analogia. Argumento por contra-argumento. Esse caso é um caso muito interessante, né, porque ele poderia parecer um argumento contrário à pessoa. Então, a contra-argumentação nada mais é do que contestar e derrubar o argumento do opositor. É uma espécie de feitiço virou contra o feiticeiro, ou seja, eu uso o argumento opositor ao meu favor, derrubando. É evidente que, para usá-lo, você precisa ter a mente mais aberta e se imaginar a posição contrária ao da sua, pois você precisa refutar os argumentos contrários aos da sua opinião. Então, o que seria isso aqui? A pessoa, então, no caso, que está escrevendo o texto, vai pegar um argumento que seria a favor de quem pensa ao contrário, de quem defende uma visão totalmente diferente. Então, a pessoa pegaria esse argumento, traria para o texto, mas ela vai trazer para o texto justamente para tentar derrubar ele, para tentar mostrar como ele não é verdadeiro. Então,
isso aqui é até um tipo de argumento que demonstra um conhecimento muito grande da pessoa, porque mostra que a pessoa não tem uma mente fechada, mostra que a pessoa consegue também ver o lado de quem pensa diferente, mostra que a pessoa não está presa só à sua visão, né? Não tá presa só ao seu modo de ver as coisas, né? Que ela não está presa só aos seus conceitos, às suas ideias, não, ela tem uma visão muito maior, ela consegue ver também, entender o que as pessoas que pensam o contrário também imaginam, mas ela traz esse argumento que seria de oposição, mas para tentar mostrar como ele não é correto, né? Então esse seria o argumento por contra-argumento. Mas enfim, você lá no material que eu mandei para vocês, há exemplos, né, retirados de textos de cada um desses tipos de argumento, né? Aí ali fica melhor. Eu não coloquei aqui porque ficaria um pouco ruim, não daria para visualizar bem. Bom, a ideia não foi esgotar o assunto, né? Não foi esgotar o assunto. Provavelmente vocês procurarem aí na internet, vocês vão encontrar outros tipos de argumentos, né? Inclusive isso aqui pode ser até enfim, pode ser um início, né, para que vocês procurem outros tipos de argumentos, né? Então a ideia não é esgotar, a ideia é só que vocês vejam, né, que recursos se pode utilizar na argumentação. E, claro, no dia em que o aluno está escrevendo a prova de redação, que claro, as condições às vezes não são as melhores, né? A pessoa às vezes está na luta contra o tempo, está nervosa, né? Claro, a pessoa não vai lembrar de todos esses tipos de argumentos, mas pelo menos a pessoa tendo lido isso aqui, a pessoa vai ter, acho que uma capacidade melhor, né, de tentar ver, de compreender quais recursos, né, tu pode usar para tentar defender a tua tese. Certo, pessoal? Então tá ali o material que eu enviei para vocês e até a próxima.